A paz do Senhor, queridos irmãos, agradecer a Deus nesta manhã e pela vida, agradecer a Deus por eu estar aqui presente neste momento. E também agradecer a Deus nesta manhã pela vida do apóstolo Xando, do reverendo apóstolo Xando da Igreja Mexicana de Benção, aqui nesta manhã presbítero do local de Nhamiza. Nessa manhã tenho uma mensagem para queridos irmãos. A mensagem que eu trago nessa manhã é através de liberdade e libertação. Quando falamos de libertação e liberdade estão juntos. A libertação é quando a pessoa é liberto de algum lugar, um lugar onde ele estava oprimido, um lugar onde ele estava fechado, que ele não exercia nada, um lugar, podemos dizer, um lugar da treva, ou podemos dizer lugar de desespero. E quando a pessoa é liberta daquele lugar para um lugar, depois dele ser liberto, quando a pessoa ganha a liberdade. Então, quando falamos de liberdade, é quando a pessoa começa a exercer, começa a fazer alguma função. Então, temos certos tipos de irmãos dentro do ministério que eles querem cantar, só que ainda não tem aquela liberdade de cantar. Eles querem pregar, só que ainda não tem aquela liberdade de pregar. Eles primeiro precisam de ser libertos. Olha, como uma pessoa pode cantar em espírito, por enquanto ele ainda vive numa vida do pecado? Como ele pode pregar em espírito, por enquanto ele anda fornificado, ele anda prostituído, anda com o marido de dono, anda com a esposa de dono? Então, como você pode pregar? Então, primeiro, para você exercer o seu dom que Deus te deu, primeiro você deve ser liberto desses pecados, sair desses vícios, sair da prostituição, sair da fornificação, sair do adúltero, sair de todos esses pecados. Então, quando você é liberto desses pecados, quando você já começa a sentir a presença de Deus, quando você começa a cantar, você canta em espírito. Quando você começa a pregar, você prega em espírito, porque primeiro você foi liberto. Primeiro você foi libertado do pecado. Há um homem que veio te libertar, esse homem que é Jesus. Então, nesta linda manhã, dizer que, amados irmãos, para que nós podemos exercer nosso direito, primeiro devemos ser libertos. Libertos dos maus pensamentos, libertos de muitos pecados. Depois de nós ser libertos, onde nós conseguimos entender os ministérios de Deus. É impossível a gente compreender os ministérios de Deus sem que a gente primeiro seja liberto. É difícil entender algo espiritual sem que primeiro eu seja liberto do pecado. Para que eu compreenda algo espiritual, me deve ser liberto. Deixe um exemplo para vocês, amados irmãos. Olhamos para uma pessoa que está na prisão, um prisioneiro. Será que ele tem direito de ir trabalhar depois voltar para voltar no seu lugar? Será que ele tem aquele direito de exercer aquilo que ele quer? Não, porque ele está oprimido, ele está em um lugar fechado. Então, para que ele tenha aquele direito de fazer aquilo que é o seu, ele também deve ser liberto daquela prisão, ele também deve sair daquele lugar. Quando ele sai, depois ele começa a ganhar a liberdade, ele começa a fazer aquilo que é seu direito. Ele começa a fazer segundo aquilo que ele quer. Ele não pode fazer aquilo que ele quer por enquanto está no meio da prisão. Ele também deve ser liberto daquela prisão. Quando ele sai daquela prisão, onde ele consegue já fazer aquilo que ele quer. Então, eu trago uma mensagem no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz a palavra de Deus no Marcos. A cura do endemoniado de Cafarnaum. 21. Entrando em Cafarnaum, e logo num sábado,
indo-lhe à sinagoga. Ali ensinava, 22, e maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava com tendo autoridade e não com os escribas. 23, e estava na sinagoga dele um homem com um espírito imundo, e o qual exclamou dizendo, 24, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Veste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. 25, e repreendendo Jesus dizendo, cala-te e sai dele. 26, então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. 27, tendo-se admirado, o ponto de perguntar este, se dizendo, quem é este? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e ele lhe obedece. E logo correu a sua fama de toda a província de Galileia. Acabamos de ler a mensagem no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21. A Bíblia nos ensina quando Jesus entrou no Cafarnaum, lá havia um homem endemoniado, possuído com demônio. Aquele homem, quando Jesus entrou naquele lugar, ele ensinou as pessoas a se maravilhar devido à sua doutrina. A Bíblia nos ensina, quando ele ensinava, as pessoas gostavam do ensinamento, porque ele não ensinava como escriba, mas ensinava com autoridade. A Bíblia nos ensina, lá havia um homem que estava possuído por um espírito imundo. Ele estava possuído pelos espíritos imundos. A Bíblia nos ensina, os espíritos que possuem aquele homem começou a clamando, dizendo com grande voz, dizendo, o que quer conosco, Jesus de Nazaré? Conhecemos bem que tu és santo de Deus. A Bíblia nos ensina, depois dos espíritos falarem, Jesus ordenou, dizendo que sai dele. Aí os espíritos saíram na vida daquele homem. Quando saiu, e todo o povo admirara devido à sua doutrina, dizendo, que doutrina é esta? Ordenando que os espíritos até que lhe obedeça. A Bíblia nos ensina, toda a fama correu para toda a província de Galileia. Olhamos para o exemplo deste homem. Ele estava oprimido pelos espíritos. Se não me engano, ele não trabalhava por causa de quê? Aqueles espíritos oprimiam. Se não me engano, ele não vivia em paz porque aquele espírito oprimia. Se não me engano, ele não tinha aquele direito de querer fazer aquilo que ele quer, porque aqueles espíritos oprimiam a vida daquele homem. Mas a Bíblia nos ensina, quando Jesus veio e libertou aquele homem, depois da liberação, o que aconteceu na vida daquele homem? Talvez aquele homem começou a fazer aquilo que ele queria fazer. Depois da libertação, talvez aquele homem começou a exercer o seu direito. Ele já teve a liberdade. Ele já teve a liberdade depois do quê? Da libertação. Então, libertação é quando a gente é liberto de alguma coisa. Se a gente estamos oprimidos, se a gente está oprimido num lugar, quando a libertação vem, ele vem nos tirar daquele lugar para um novo lugar. Vou trazer mais uma mensagem. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 6. Assim diz, pois, a palavra de Deus. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para que em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não velhice da letra. Que diremos, pois, a lei do pecado? De modo nenhum, mas eu não conheço o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria com corrupção se a lei não dissesse, não cobiçareis. Amém. No Romano mais nos ensina, o apóstolo Paulo escrevendo mais no livro de Romanos, dizendo que a lei, ele não podia conhecer o pecado senão pela lei. A lei é que verifica o pecado do homem, onde ele disse que já somos que
Devemos servir a Deus em espírito. Servir ao Senhor é uma novidade pelo espírito, porque não somos mais a letra velha, mas sim nova. Então quer dizer que Jesus, ele trouxe a libertação. Jesus nos libertou do pecado. Antes que Jesus morresse por nós não tínhamos direito de pregar o Evangelho. Antigamente, quem tinha direito de querer ouvir a palavra somente ele era o povo de Israel. Mas quando Jesus veio nos libertar do pecado todo, nós podemos ouvir a palavra de Deus. Mesmo aqueles chineses, indianos, diante dos outros países, qualquer raça, eles podem ouvir. Mas antigamente, somente quem tinha direito era o povo de Israel. Mas Jesus nos libertou do pecado, porque o povo estava oprimido. O povo não podia ouvir palavras senão Israel. Então Jesus nos libertou de todo o pecado, para que toda a gente tenhamos a liberdade. Jesus trouxe a liberdade para nós. E vamos mais ler no livro de Mateus capítulo 12, versículo 43. Mateus 12, 43 diz assim: e quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares arados, buscando repouso e não encontra. 44. E não diz: voltarei para a minha casa, onde saí, e voltando achar desocupado, varida e adornado. 45. Então vai e levar consigo outro 7 espírito pior do que ele, e entrando, habitando ali, e são os últimos atos desse homem, pior do que os primeiros. Assim acontecerá também esta geração má. Jesus nos ensina quando um espírito imundo, quando uma pessoa é liberta de um espírito imundo, aquele espírito sai, vai para o deserto posando. Quando chega lá no deserto, quando não encontra o lugar para que ele possa habitar, a Bíblia nos diz que ele volta de novo. Ele começa dizendo que quero voltar para a minha casa, da onde eu saí. Mas a casa dele que ele refere é você, que foi liberto daquele espírito. Só quando você não permanece em Jesus, aquele espírito volta de novo. Ele volta para viver mais de onde ele saiu. Então, quando vem, quando encontra que a casa está limpa, que a casa está desocupada, que a casa está limpa, desocupada, a Bíblia nos ensina que aquele espírito, ele não consegue entrar. A casa está limpa. Olha, a Bíblia diz: quando encontra que a casa está limpa, a casa que é você, o templo do Espírito. Você que é o templo do Espírito Santo, a casa que é você. Olha, quando a casa está limpa, quer dizer que a pessoa está fora do pecado. Quer dizer que a pessoa foi liberta do pecado, que é a casa que está limpa. Então, quando a casa está fora do pecado, ele torna difícil para entrar. A Bíblia nos ensina, ele vai mais buscando 7 espíritos pior do que ele. O estado daquela pessoa é pior do que a primeira. Então quer dizer que libertação é para você ser liberto. Quando a pessoa é liberta de alguns espíritos, de algum pecado, quando é liberto de alguma coisa, ele começa a ganhar a liberdade, onde a pessoa torna nova pessoa, onde a pessoa consegue já fazer aquilo que ele quer fazer. Quando a pessoa começa a exercer todos os seus direitos, você começa a exercer depois de libertação. Muitos irmãos aí, queridos, eles querem trabalhar para Jesus, só que ainda não largaram o seu pecado, só que ainda eles não foram libertos do seu pecado. Primeiro precisa de ser liberto do pecado, para que depois você exerça. Não pode cantar pelo pecado. Você tenta cantar em espírito, só que o espírito não te usa porque você ainda não foi liberto. Primeiro deve ser liberto do pecado, da fofoca, da inveja. Você deve ser pecado da prostituição, fornicação, traindo o marido, andando com o marido dos outros. Você deve ser liberto desses pecados. Dos vícios de beber, fumar. Você deve ser liberto para que depois você ganhe a liberdade. Assim torna impossível Jesus te usar quando você está no pecado. Torna difícil você ter a liberdade quando você está no pecado.
Amém, irmão. Deus te abençoe somente essa mensagem. Deus te abençoa em toda a sua família e toda a sua casa. Até o próximo.